boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Câmara em Debate. Aqui a gente discute ideias e temas importantes para Mogi das Cruzes. E o programa de hoje é ainda mais especial. É um programa em comemoração aos 114 anos da imigração japonesa no Brasil. Uma história que começou lá em 1908 e com certeza será eternizada no nosso país e principalmente na nossa cidade, com a preservação das tradições, da cultura e das manifestações artísticas. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu tenho dois convidados. Sejam bem-vindos, presidente da casa, o vereador Marcos Furlan. Boa noite, presidente. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação estar aqui, uma satisfação ainda maior receber aqui o nosso sempre prefeito e deputado Junji Abe, que é um dos símbolos da comunidade nipônica em nosso município, em nossa região do Alto Tietê, e a gente vai poder ouvir e conversar um pouquinho sobre a imigração japonesa, que eu também tive a satisfação e tenho a satisfação de conviver com pessoas da Terra do Sol Nascente. Certo. Obrigado, deputado. Junji Abe, seja muito bem-vindo, nosso convidado. Uma boa noite. Boa noite, Júlia. Boa noite, meu amigo, presidente Marcos Furlan. Uma saudade imensa, não pelo fato do convite, que é muito honroso, mas de estar aqui no Poder Legislativo, na Câmara dos Vereadores de Mogi das Cruzes, que, olha, muitos anos atrás, em 1972, com voto maciço da população mogiana, eu fui eleito o vereador mais votado de Mogi das Cruzes naquela época. E nos 4 anos que eu exerci o mandato de vereador, Furlan, nós tínhamos locais diferentes. Comecei estreando como vereador no Teatro Municipal de Mogi das Cruzes. E, posteriormente, o então saudoso vereador Ivan Siqueira, presidente da Câmara, transferiu o endereço do Legislativo para a Rua Barão de Jaceguai, onde nós tínhamos a agência do Banco do Brasil desocupado. E lá era o nosso Poder Legislativo de Mogi das Cruzes. Então, Furlan, meu caro presidente, quero agradecer à população de Mogi das Cruzes, que você, juntamente com os vereadores, representa na sua magnitude, por esse convite. E estou aqui à disposição para, dentro das possibilidades, responder às perguntas e fazer um comentário, talvez um pouco mais realista, do que significa a imigração japonesa no Brasil, que este ano completa 114 anos. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço. Bom, falou aí de algumas obras aqui da nossa cidade, do teatro, do banco. Então, qual foi o legado da imigração japonesa em termos de arquitetura e urbanização aqui em Mogi das Cruzes? Olha, agradeço a pergunta, presidente Furlan. Por quê? Quando o Brasil completou o centenário da imigração japonesa, coincidentemente, era o último ano da nossa gestão como prefeito municipal dessa cidade. E a preocupação da comunidade Nikkei, de 2008, era estabelecer uma relação fortíssima ainda com o Japão, apesar dos 100 anos da imigração. Porém, muitas lideranças já estavam preocupados com as novas gerações, os ditos Sanseis e Onseis, que são gerações quarta, quinta, se haveria a possibilidade de perpetuar o que nós, descendentes da primeira geração, tínhamos, assim, talvez, uma obrigação maior, porque os nossos pais eram imigrantes, nossos avós eram imigrantes. Então, 2008, no centenário, ficou uma lição. Como trabalhar para poder preservar a cultura japonesa nos seus mais diversos aspectos. E eu creio que a comunidade Nikkei vem se esforçando para isso. E até outro dia, assim, numa passagem muito simples da história, eu disse, quando a gente faz, por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes, através da Associação Cultural de Mogi das Cruzes, o Bunkyo, o Akimatsuri, a festa de outono, já está se esforçando para perpetuar.
E aí, em 2008, muitas prefeituras fizeram algumas obras que pudessem marcar a passagem do centenário e pudessem servir para a comunidade. Então, o Parque Centenário de Mogi das Cruzes, que foi um feito extraordinário, não do então prefeito Jundiabe, dos funcionários da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, com apoio total da Câmara Municipal. Os funcionários da Prefeitura Municipal, com suas ideias maravilhosas, praticamente moldaram aquele projeto. E aqui quero lembrar o nome do meu amigo Haroldo Saraiva. Ele comandou, Fulan, esse processo para implantação num local totalmente inapropriado. Eram buracos, cavagem de mineração para extração de areia. Então, nós transformamos aquela área que era do particular, estava devendo IPTU, fizemos uma troca, né? Eles cederam o terreno em troca da dívida do IPTU, e lá nós transformamos esse magnífico Parque Centenário. Estou falando demais, mas, Júlia, vou terminar essa primeira pergunta porque é importante. O Parque Centenário da imigração japonesa não foi implantado simplesmente para contentar os descendentes dos japoneses. Ao contrário, era para servir a comunidade mogiana e da região. Portanto, assim, muito sinteticamente, ali representa o agradecimento da comunidade japonesa, em nome dos seus ancestrais, agradecendo o abraço que o povo brasileiro deu desde 1908, quando iniciou a imigração aos imigrantes que aqui chegaram. Um abraço carinhoso, numa terra estranha, tudo diferente, clima, comida, língua. Então, um abraço afetuoso, carinhoso do povo brasileiro serviu essa demonstração do Parque Centenário. Por outro lado, é o agradecimento de nós, povo brasileiro, pelo que os imigrantes fizeram para Mogi, para o Brasil. O desbravamento e a implantação de lavouras com verduras, legumes, frutas, aves, né, foi as ditas japonesadas, né? E, carinhosamente, naquela época, os japoneses não entendiam a nossa língua pátria, e quando os brasileiros chamavam de garantido no japonês, achavam que era uma ofensa, quando, na verdade, esse garantido no japonês estava sendo difundido a confiança do povo brasileiro para com os imigrantes. Então, esse Parque Centenário, além de dois fatores, agradecimento dos imigrantes através dos descendentes, agradecimento do povo brasileiro, é para servir também a população mais humilde. Aquela população que não tem condições de ir a uma praia, a uma capital, ou visitar, né, alguns lugares de atração, tem em Mogi das Cruzes, todo final de semana, um local aplausível para lazer, né, para unidade familiar, para servir exatamente para que o povo mogiano e da região possa usufruir um lugar bonito, que é o Parque Centenário da imigração japonesa. Então, eu abusei da sua pergunta, mas, Fula, me desculpe, eu precisava dar esse introito para depois a gente simplificar nas respostas. Esse espaço é para isso mesmo, para a gente conversar. E é realmente um parque lindo e um espaço incrível para a população, não é mesmo? Munido de história, lazer, as pessoas podem brincar, se divertir, ter um espaço realmente incrível para a nossa cidade. E sem falar a alta frequência que o Parque Centenário tem aqui aos finais de semana, aos dias de semana. A gente vê que foi um investimento feito e foi um investimento que tem um retorno social muito bom. O prefeito Jundiabe está de parabéns. E eu acho que o parque sintetiza aqui o legado da imigração japonesa junto com o Parque Centenário, o Casarão do Chá. O Casarão do Chá também tem a sua história, sua importância, e também é um outro legado arquitetônico da nossa cidade. Sim, e, presidente, como o Jundiabe falou, né, esses anos aí de imigração, não apenas anos de história, mas também selada a amizade entre os brasileiros e os japoneses. O que te lembra nesse sentido? Espaços que representam a amizade entre esses dois povos? Nossa, Júlia, eu creio que
toda relação, hoje, a gente chama de relação bilateral, é uma relação governamental. Porém, essa relação governamental, presidente Furlan, baseia-se estritamente na amizade dos dois povos. Por isso que o Bunkyo e todas as demais associações existentes, não só em Mogi, como em outros municípios, fazem praticamente o fortalecimento dessa amizade dos brasileiros descendentes, do povo brasileiro com o povo japonês e suas representações, fortificando a relação governamental. Por isso é que é fundamental a gente continuar essa caminhada do fortalecimento das entidades que representam o povo Nikkei do Brasil junto ao povo japonês. Certo. E você, presidente, o que te lembra as amizades? Sem falar a contribuição que o povo japonês deu aqui à nossa cidade, a gente tem que falar das coisas também físicas que marcam, né, alguns pontos da nossa cidade. Aquela Praça do Relógio, ali entre a Barão de Jaceguá e Ricardo Vilela, aquele quadrilátero, Barão de Jaceguá e Ricardo Vilela, Dr. Deodato, ali aquele relógio foi doado pela comunidade japonesa. As estátuas ali da Praça dos Imigrantes, ali na Vila Rubens, também foi uma doação, e isso tudo sintetiza todo esse tempo aí de amizade, de empenho, de colaboração, de cooperação entre os dois povos, entre o Brasil e o Japão, entre Mogi das Cruzes e toda a comunidade japonesa, além do nosso Bunkyo, esse clube sensacional que traz toda a comunidade aqui à nossa cidade, sempre, principalmente aí no Akimatsuri, também no Furusato, né, as festas. Então, tudo isso faz nos lembrar de tudo que o povo japonês pôde contribuir aqui para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. O Japão tem vital importância, prefeito Jundiaí, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, com o seu trabalho e sua colaboração, e essa amizade sempre duradoura e persistente. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, a cada lembrança que o presidente foi falando, que o Jundiaí foi falando, também despertou outras lembranças aí nos nossos telespectadores. Então, com certeza tem uma lembrança lá na Praça do Relógio, um episódio no Parque Centenário. Tem muita história, com certeza, aqui para contar. E aí, a cultura também japonesa é uma cultura muito rica. E o que essa cultura deixou aqui para a gente? Deixa, né, até hoje? Olha, quando a gente fala na cultura, essa palavra é ampla. Sim. Demais para a gente poder entender o que seria a cultura japonesa. A cultura japonesa, como cultura de qualquer país, né, tem na sua base músicas, danças, cantos, teatros, a culinária. Tudo isso vai fortalecendo a cultura de um povo. Porém, eu estava até comentando com o presidente Furlan, antes dessa entrevista, que os países que têm a diversidade de ordem climática, como os países da Ásia, com os países do hemisfério norte, com inverno fortíssimo, Deus fez com que o povo fosse mais responsável, sem diminuir a importância dos países ocidentais, como o Brasil. Só nós brasileiros, muitas vezes, não acreditamos no país que nós temos. Fantástico! Né? Então, o Japão, país pequenininho, superhabitado, maremoto, terremoto, vulcões, tem tudo, que traz até o tsunami, que levou milhares, né, para o falecimento. Então, eu creio que o mais importante da cultura japonesa, para que nós, descendentes, possamos repassar para gerações futuras, é a responsabilidade com a gente mesmo, com a nossa família, com a nossa sociedade, com o nosso município e com as esferas maiores, que se redunda numa palavra fundamental, patriotismo. Por isso, eu queria aqui, apesar dos meus 81 anos de idade, sem colocar em suspeição a minha descendência de pais e avós imigrantes, dizer
que tudo de bom que acontece em outros países, nós temos que introduzir, como também os outros países introduzem, né, nos seus respectivas comunidades, tudo de bom que o Brasil está fazendo, né? É o caso, por exemplo, do suco de laranja, campeão mundial na exportação de laranja e suco. Isso modula, né, a parte comercial, a atividade econômica e vai fazendo com que as comunidades possam diminuir a desigualdade social. Portanto, eu acho que essa cultura japonesa, como algumas outras culturas, seja italiana, espanhola, árabe, sempre são muito bem-vindas para fortalecer o nosso senso de patriotismo e de responsabilidade. Muito bom. E outro destaque dos japoneses é a disciplina, né? Em diversas áreas, mas também no esporte. O presidente é um vereador que é atuante na área do esporte, também difunde essa ideia no nosso legislativo. Então, o que você acha que os japoneses contribuíram para o progresso mogiano? Bom, eu vou falar das artes marciais, sempre, né, deputado? Sim. A gente tem que falar aqui do judô. A gente acabou de entregar aqui na nossa Câmara Municipal os 50 anos, o título de honra ao mérito aos 50 anos do Judô Clube em Mogi. O judô tem uma história muito rica. As famílias japonesas que introduziram o judô, né, a família Kimura, Nami, Egoshi. Então, Mogi tinha 3 centros de judô, né, o Egoshi, o judô Nami e o judô Kimura. E hoje a gente está vendo essas equipes, essa tradição sendo aqui já chegar a representar aqui Mogi por meio século, por 50 anos. E eu vou falar do karatê também, do Karatê Kyokushin, que está aqui em Mogi há 47 anos. Eu tenho 47 anos, o Karatê Kyokushin também há 47 anos. Nascemos no mesmo ano em nosso município, através do Shihan Seiji Zobi, um japonês que veio para o Brasil trazer o Karatê Kyokushin, e a segunda cidade que ele chegou aqui foi Mogi das Cruzes. A primeira foi Santo André, depois Mogi. E o Shihan veio aqui convidado pela família Onishi, pelo Yoshiteru Onishi, a introduzir o Karatê Kyokushin em Mogi, o Yoshiteru Onishi, que era do judô. E eu aqui lembro, o ano que eu comecei a treinar foi em 1987. E em 1988 eu fui a um campeonato, fui assistir, eu não participei, porque eu queria conhecer. Esse campeonato era alusivo aos 80 anos da imigração japonesa no Brasil. Foi no Ibirapuera, o ginásio estava lotado. Nós recebemos o então campeão mundial, Shouken Matsui, o nosso vice-grão-mestre, Yuzo Goda. E a partir dali eu comecei a interagir com o karatê, comecei a praticar com mais afinco e me tornei aí um atleta, me tornei um professor. Hoje tenho academia, vivo da arte marcial e tenho esse contato sempre muito estreito com a comunidade japonesa em virtude das artes marciais. E não posso deixar de lembrar da dona Teresa Sesaki, que praticou até os 88 anos o karatê e também me ensinava muito, muito sobre a filosofia, a disciplina japonesa, e isso ajudou a formar meu caráter, ajudou a me formar como ser humano. Então, a gente sabe que o esporte tem esse poder de fazer essa interação, esse poder de fazer esse conhecimento, e graças ao Karatê Kyokushin eu pude adentrar na comunidade japonesa e pude conhecer o Japão, visitar o Japão durante... em 8 anos, eu fui 4 vezes ao Japão representar o Brasil e pude ainda mais conhecer essa filosofia linda do Karatê Kyokushin e também conhecer os costumes da terra do sol nascente. Sim, e aqui em Mogi das Cruzes, né, a cada sessão ordinária parece que tem um atleta destaque, né, presidente? Principalmente nas lutas. Principalmente nas lutas. A gente tem que exaltar, tem que homenagear e tem que marcar, através dessas homenagens, políticas públicas para o esporte. Então, a gente aproveita essas homenagens para sempre estar falando do esporte, sempre falando do espaço que o esporte precisa ter e do quão importante é o esporte em nossa sociedade, ainda mais nos dias de hoje. Júlia, se você me permite, claro, dentro ainda desse tema da importância do esporte, seja o judô, né, as artes marciais,
que incluem assim o kendo, aquele de espada de taquara para treinar, né? O beisebol. E quando eu conheci o Marcos Furlan, entusiasta do Karatê Kyokushin, e sendo útil para a sociedade, eu disse, ele deve se lembrar, eu disse para o Marcos Furlan, nosso querido presidente, Furlan, você é tão competente que não fique só no Kyokushin. Apoie os outros esportes. Daí a razão de eu estar muito feliz, porque ele abraçou essa ideia e ele apoia integralmente, além do Kyokushin, que é o Karatê, ele apoia o beisebol, ele apoia o judô, né? Enfim, as artes marciais. E aqui eu quero lembrar também, não por ser meu filho Juliano, porém, há coisa mais ou menos de uns 60, 90 dias, o Juliano, além da sua atividade empresarial, ele assumiu a responsabilidade de reerguer o beisebol de Mogi das Cruzes. Porque o beisebol de Mogi das Cruzes, há aproximadamente 10 anos, praticamente ficou assim muito, né, difícil de continuar, porque é um esporte diferente que precisa conjugação familiar. Todos os membros da família precisam estar à disposição no final de semana. E não é fácil. E o Juliano, então, agora, ele é entusiasta, porque o filho dele, meu neto, Gael, gosta de beisebol, né? Então, pai e filho estão lá todo final de semana, né? Praticando o beisebol, e, no meio da semana, qualquer momento, o Juliano está dando apoio. Então, Fulano, pessoas que gostam de esporte, pessoas que gostam de música, pessoas que gostam de cantar, são fundamentais para completar, né, essa complexa sociedade em qualquer lugar do mundo. Muito legal. Como o presidente falou, né, essa influência começou lá, você como indivíduo, né, e espalhou como coletivo, hoje atua no legislativo como vereador, influenciando pela essa influência da cultura japonesa. Muito interessante, deu muitos frutos, com certeza. E a cidade de Mogi também tem 2 cidades irmãs japonesas, Seki e Toyama. Então, como foi essa amizade? Como essa amizade influenciou aqui também para Mogi das Cruzes? Olha, se a gente lembrar da história, devemos muito ao sempre presente, saudoso prefeito Valdemar Costa Filho. Ele, praticamente, nos idos anos das primeiras gestões como presidente, ele fez com que acontecesse a primeira relação, o convênio Cidades Irmã com o município de Mogi com Seki, lá no Japão. Posteriormente, aconteceu também com Toyama. Quando fui prefeito, tive a oportunidade, como primeiro descendente da imigração japonesa, na condição de prefeito, visitar o Japão. E como eu já tinha sido deputado estadual, as portas da comunidade japonesa, incluindo a governamental, se abriram para a nossa comitiva. Então, nós visitamos não só o governo federal, algumas províncias importantes, mas principalmente Toyama e Seki. E vou contar uma particularidade, sabe? Que fiquei impressionado quando chegamos a Seki. Eles levaram num rio, com a correnteza mansa, né? E essas aves, que nós aqui no Brasil chamamos de marreco, que é mais ou menos da família do pato, né, e do ganso, eles soltavam para ir pescar o peixe com a boca e trazer de volta para o instrutor. Sabe? Então, eram dezenas de marrecos que saíam na lagoa, pegavam os peixes, traziam e colocavam no cesto, que serviam de refeição para as pessoas do povoado. Então, são culturas extremamente, né, diferentes. Os marrecos são disciplinados. Aí, Júlia, eu entro nessa questão que você falou da disciplina, da responsabilidade, de manter as tradições, né, de locais que se adaptam a essas modalidades tão diferentes. Muito interessante essa história. Eu
realmente nunca tinha ouvido. E a gente sabe que também a cultura japonesa influenciou diretamente na indústria mogiana. Como se deu esse desenvolvimento, Junji? Olha, antigamente, sem o esforço da administração municipal, instalaram-se em Mogi uma grande indústria, já há muitos anos, praticamente com as atividades encerradas, que marcou a época, Rua do Brasil, em César de Souza. Era uma grande empresa multinacional, nos primórdios dos anos da industrialização, e serviu como base para outras indústrias, como a NGK, como a Erion, como a Nash e as outras, que servem Mogi das Cruzes e são praticamente um orgulho para todos nós. Então, nós temos que agradecer que essa industrialização das multinacionais japonesas em Mogi das Cruzes, presidente Fulano, faz parte daquilo que nós estamos conversando aqui, a base da amizade, que forma, né, a relação bilateral, comunidade a comunidade, governo a governo, província a província, e acaba acontecendo. Né? Veja a NGK, que esses dias, né, comemorou, para alegria e orgulho de todos nós mogianos, um fato inédito, né, na quantidade de velas de ignição fabricadas no Brasil e que até exportam. Veja a Rinnai ali, né, na Vila Industrial, ocupando um espaço maravilhoso, também abastecendo, né, todo o povo brasileiro. Né? Então, eu creio que a indústria tem um papel fundamental quando a gente lembra do Japão. Lembrar da NGK e a contribuição que ela já fez ao município. Eu que fui morador ali ao lado da NGK desde o nascimento, ali no centro da cidade, e hoje aquela área ali que cedia o Terminal Central, também todo o pátio aí da nossa cidade, todo o arquivo do nosso município, vários departamentos. Então, foi uma doação que a NGK fez ao município, e a gente tem que lembrar. E queria lembrar um pouquinho mais além a Komatsu, né? A Komatsu, que fica ali no município de Suzano, mas que gera muitos empregos também aos mogianos e também aos moradores do Alto Tietê. São empresas que geram emprego, geram renda, pagam impostos e, além de tudo, tem dá essa contrapartida social aos municípios. Fazem a diferença. Aliás, sabe, Júlia, eu queria só fazer um adendo. No caso da NGK, o presidente Fulano lembrou muito bem a doação da área aqui da Flaviano de Melo, depois que eles transferiram a unidade Fabril para Coquera. Eu estava prefeito municipal de Mogi das Cruzes. O então presidente da NGK Internacional veio a Mogi e disse: prefeito Junji, nós vamos praticamente deixar Flaviano de Melo ocioso. Já resolvemos, vamos doar para a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Dali para cá, Fulano, você deve se lembrar, porque a sua família tinha, né, várias propriedades, que é aquela travessa Furlan. Sebastião Furlan. Sebastião Furlan. E a parte de baixo era a NGK. Todo ano, 3, 4 enchentes. Enchiam tudo d'água. Depois que a NGK doou aquele pedaço, nós retificamos o Tietê, acabamos com a enchente, e o grande, meu sucessor prefeito, né, Bertaioli, transformou lá no segundo terminal de ônibus. Né? Estudantes aqui e terminal, eu não sei se é central. Terminal Central. Central, né? Então, Júlia, Mogi das Cruzes é um local privilegiado e devemos tudo dessa boa relação, prefeitura, Câmara Municipal, as autoridades, né, nossas, com os japoneses. Construção de várias mãos, né, realmente dessa união. E claro que não dá para falar de imigração japonesa sem falar da agricultura. Se a gente voltar lá na história, em 1908, os japoneses vieram para trabalhar nas plantações de café e até hoje, literalmente, colhemos os frutos, não é mesmo? Presidente, como você vê essa interferência dos japoneses na agricultura tão rica? Bom, é uma interferência primordial, né? A nossa cidade é uma das maiores produtoras de diversos hortifrutis.
entre eles as orquídeas, hortênsias, Mogi é a terra do caqui, né? Então, são várias contribuições, várias expertises colocadas e tecnologias colocadas aqui em nossa cidade pelos japoneses que a gente pode desfrutar e também saber da importância aí, na questão das receitas. E, mais que isso, o nosso deputado foi presidente do Sindicato Rural de nossa cidade e trabalhou muito esse segmento para Mogi ter uma política pública ainda mais forte. Muito bem. Junge? Olha, Júlia, eu quero aqui acrescentar essa importância das colocações, das citações feitas pelo presidente Furlan, dizendo que eu tinha até obrigação. Né? Porém, antes dos japoneses, a nossa Mogi das Cruzes foi desenvolvida no campo, na parte rural, pelos imigrantes italianos e espanhóis, com uma modelagem maior, propriedades maiores, né, com plantações bem maiores. Posteriormente, vieram os imigrantes japoneses, com o conceito do seu próprio país, pequenininho, com agricultura, né, propriedade pequena, mas altamente produtiva. E qual o elo cortado? Ao invés de ser monocultura, uma cultura por ano, entraram na policultura. Ano todo produzindo verduras, legumes, frutas, aves, né, ovos. Então, até hoje, nós somos campeões. No caso das frutas, do caqui e da néspera. Das flores, nem se diga. Né? As orquídeas, as maravilhosas orquídeas, Mogi é campeão. Alface, Mogi é campeão. E o que eu quero concluir falando da agricultura. Essa agricultura que a imigração japonesa modulou em Mogi das Cruzes tinha que ser a base da reforma agrária fracassada no Brasil. Infelizmente, são 100 anos que os governos entra, sai, prometem a reforma agrária, dando terra para quem não tem terra. Mas não é isso só. Além da terra, tem que preparar o homem. Porque quem vai cultivar, quem vai produzir é o homem. O homem sem saber o que é uma agricultura, fracassa. Por isso que os assentamentos da reforma agrária no Brasil, todas acabam sendo abandonadas. E aí, quantas vezes, como deputado estadual e principalmente deputado federal, eu preguei, gente, venha a Mogi das Cruzes conhecer a agricultura nossa para dar os princípios básicos de o que é uma reforma agrária, viu, presidente Furlan? Lamentavelmente, né, as minhas palavras foram ao vento. Mas fica aqui o exemplo. A reforma agrária que o governo federal deseja fazer, venha conhecer a agricultura de Mogi das Cruzes. São minifúndio altamente produtivo. Não é à toa que somos hoje essa potência, né, com o cinturão verde. Bom, agora a gente já está encaminhando para o final do nosso programa. Falamos de muitas histórias, muito conteúdo rico e olhando para o futuro. O Japão se destaca também com a tecnologia. Presidente, como você acha que Mogi pode aproveitar essa proximidade para se desenvolver? Continuar essa amizade, Brasil e Japão, esse convívio bilateral, Brasil e Japão, aprender com a comunidade japonesa. As palavras aqui do Junge não foram palavras, foram lições que ele deu aqui, agora falando da reforma agrária, a gente entender e aprender com o Japão, com as pessoas advindas da terra do sol nascente. E, claro, trocar também tecnologias, trocar ideias. Acho que esse convívio e essa cooperação entre os países é de vital importância. A gente acabou nem falando da gastronomia, né, do quão importante que a gastronomia da culinária japonesa contribui aqui para o nosso país, para o nosso comércio, para a nossa geração de empregos. Enfim, eu acho que a gente tem que sempre trocar figurinhas, trocar ideias e também trocar tecnologias com o Japão, com as pessoas advindas do Japão ou com as pessoas com essa expertise. E sempre estar aprendendo, sempre estar antenado. Acho que esse é um dos melhores caminhos, se não o melhor. A gente tem que continuar aprendendo, né, Junge?
Olha, presidente Furlan, Júlia e caros ouvintes e telespectadores, eu creio que o Brasil é fantástico em toda a dimensão. Quando se junta a nossa feijoada com o sashimi, com o quibe, com a pizza macarronada e assim por diante, está aí a miscigenação, um valor cultural, né, que não pode ser medido na sua preciosidade. O Brasil tem isto. Mas o que nós podemos ter no mundo da tecnologia aprendendo com os japoneses? Educação. Não temos educação que o povo merece. A nossa educação pública, secularmente, é de 3 horas ou 4 horas diárias. Nós temos que avançar para o período integral. Criança, gratuitamente nas escolas públicas de qualidade. Porque, se não for isso, não adianta o Japão querer nos ajudar tecnologicamente com a modernidade, porque nós não seremos capazes de armazenar, de exercitar, porque tudo isso vem do aprendizado, do berço, através da educação do lar e, posteriormente, com a educação pública, para nos dar, né, a formação cidadã, a formação cívica, a formação profissional e, acima de tudo, a formação patriótica, para poder ajudar a população através de lideranças, como é o vereador Marcos Furlan, como são os vereadores dessa colenda Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E eu tenho só a agradecer o privilégio com esta cara ter nascido no Brasil. É uma honra a gente ser brasileiro. E temos tudo para fazer o Brasil efetivamente grande para diminuir, com a justiça social, essa desigualdade. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, viu, presidente Furlan? Eu que agradeço, deputado. E o deputado tocou num ponto fundamental, que é a educação. Tudo passa pela educação e feliz aquele país que investe realmente em educação, saúde, para o bem-estar da população. Bom, agora é o final do programa. Comemoramos muito bem esses 114 anos de imigração, como o presidente disse, com muitos ensinamentos aqui com o Junjo. Quero agradecer a presença de vocês. Junjo, muito obrigada pela sua participação. E também, presidente, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, Júlia, a todos os telespectadores, ao nosso sempre prefeito e deputado, um político exemplar aqui em nosso município, que muito nos honra, o Jundiabe. E aqui falar em nome também dos vereadores, todos os vereadores da casa, principalmente aqueles com a descendência japonesa, vereador do Ota, vereador Mauro Yokoyama, vereador Vitor Emori. E é muito bom falar da imigração japonesa, desses 114 anos, de tudo que a imigração pôde contribuir com o nosso país e também exaltar o nosso município, que tem traços, como disse o Junji, traços aqui do Japão em nosso município. Em vários pontos do município tem um pouquinho do Japão. Isso é muito prazeroso e a gente se orgulha muito disso. Certo, obrigada. E, claro, um agradecimento especial a você que nos assistiu. O Câmara em Debate fica por aqui. Para você continuar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal, é só seguir nas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima.